últimos anos, vemos notícias sobre o aumento no número de casos de dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas como esse mosquito chegou aqui no Brasil? Aedes aegypti veio do Egito em navios de tráfico negreiro no século XVI, e devido a algumas características, como a resistência de seus ovos à falta de água, ele se proliferou nas regiões tropicais, sendo considerado uma espécie invasora. Mas o que é uma espécie invasora? Bom, quando alguma espécie é introduzida ou chega em um novo ambiente e a sua presença é capaz de causar efeitos negativos à biodiversidade, à saúde humana e até à economia, a gente pode dizer que estamos lidando possivelmente com uma espécie invasora. E é importante dizer que nem todas as espécies que chegam ou são introduzidas no novo ambiente são invasoras. Isso porque algumas espécies acabam se estabelecendo, conseguindo se adaptar e até mesmo se proliferar no ambiente sem causar danos ao meio e aos seres viventes. As espécies invasoras podem causar desequilíbrios nos ecossistemas, devido às alterações nas interações entre as espécies, como é o caso do coral-sol, que compete pelo disputado espaço nos costões rochosos, prejudicando assim as espécies nativas e causando a homogeneização dos ambientes. Além disso, as espécies invasoras podem causar prejuízos à economia, ao, por exemplo, aumentar sua abundância e se alimentar excessivamente de uma espécie de planta que produz frutos aos quais nos alimentamos. E também pode causar riscos à saúde humana, como por meio da transmissão de doenças, que é o caso do mosquito Aedes aegypti. E normalmente, depois que essas espécies se tornam tão abundantes, é muito difícil controlá-las e é ainda mais complicado trazer de volta a biodiversidade que foi perdida. Se a gente recapitular a história humana, podendo até começar até mesmo pelas grandes navegações ao redor do mundo, vamos lembrar que muitas espécies foram introduzidas pelos humanos em novos ambientes de maneira intencional ou não. E os grandes navios, por exemplo, eles precisam manter uma certa estabilidade durante a navegação. Isso para evitar naufrágios ou até mesmo que o navio se parta ao meio quando o mar está agitado. E uma coisa interessante, a maneira que essa estabilidade é mantida se dá através da conhecida água de lastro, onde o navio ele enche os seus porões com as águas coletadas nos próprios portos ou locais onde esses navios estão. Mas onde que entra o assunto das espécies invasoras nisso? Então, quando o navio ele vai descarregando as cargas, é necessário que mais água de lastro entre. Nisso, imagine que, junto com a água, tem uns animais de cada ambiente que ela foi coletada. E quando ela é despejada em outros ambientes, vão junto também esses novos animais, sendo que esses animais que chegam nesses novos ambientes são normalmente as espécies invasoras que a gente está falando durante essa apresentação. E como foi falado anteriormente, essas espécies invasoras causam grandes prejuízos ao ecossistema. Um exemplo de invasor é o peixe-leão. Os peixes-leões originaram-se na região do Indo-Pacífico, mas aos poucos vêm dominando a costa da América, sendo vistos pela primeira vez no Brasil em 2014. Eles produzem muitos ovos, possuem espinhos venenosos e um apetite extremamente voraz, sendo assim capazes de dominar os ambientes e causar grandes prejuízos para a biodiversidade e também para a economia. Como são peixes ornamentais, acredita-se que eles estavam em um aquário e foram soltos no mar, ou então que esse aquário se quebrou durante a passagem do furacão Andrew, tendo assim a introdução dessas espécies no ambiente. E é por isso que não podemos soltar os nossos animais domésticos na natureza, já que isso pode causar consequências desastrosas.